Estamos de volta aqui pro segundo bloco aqui com a professora Isabela Brochado, que está sendo uma aula para mim, eu acho que para todos nós, essa aula aqui sobre o registro do mamulengo, não só do mamulengo, mas o registro dessa nossa cultura, que é a brincadeira do boneco. Eu estou aqui aguardando que a professora retorne para poder se conectar com ela e a gente continuar ouvindo aí todo esse processo histórico do registro, desse registro da nossa brincadeira, da nossa arte, da nossa cultura popular, né? Eu estou aqui aguardando só a professora retornar aqui para que a gente possa novamente, alguém puder aí se entrar em conexão com ela aí, puder informar que nós já voltamos, tá bom? Fico aguardando aqui que ela retorne para a gente continuar esse maravilhoso papo, esse assunto, tá? Mandar aqui um abraço aqui pro Nazareno, que esteve aqui com a gente. Um abraço para Catarina, para Isabel. Aguardando aqui o retorno da professora Isabela. O Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. Mamulengo, Babau, João Redondo, Cassimiro Coco. É isso mesmo, professora. Um abraço pro Nini. Nini, um forte abraço para você. Estou aguardando a professora retornar pra gente. A professora Fabiana Lazari também está aí. Eu estou aguardando aqui só a professora Isabela Brochado voltar para a gente se conectar com ela. Se alguém puder entrar em contato com ela aí pelo celular, informa que a gente já voltou, que a gente vai tentar se conectar com ela. Estou aguardando. O Omar Rocha, boa noite. Omar também está aí, entrou agora. Aguardando aqui o povo retornando e aguardando a professora Isabela Brochado tentar entrar em conexão com a gente aqui novamente, para a gente ir seguindo em frente aqui nesse segundo bloco, na segunda parte aqui do nosso bate-papo com a professora Isabela Brochado. Guardando aqui, tomara que o Instagram dela não dê problema e que a gente consiga se conectar novamente. Ah, tá certo, Omar. Eu só consegui ver agora, viu, Omar? É que o Omar tá dizendo que já faz 20 minutos que ele entrou. Perdão, Omar, eu que só vi agora, viu? Mas sem problema. Estou aguardando a professora. Estou aguardando a professora retomar aqui a conexão para a gente retomar esse assunto que é importantíssimo para a gente. Que é o registro do teatro de bonecos popular nordestino. Chico Simões, boa noite, Chico. Para quem eu não dei boa noite, vou estar dando boa noite agora. Chico Simões, que vai estar aqui com a gente, já está agendado. Eu também estou ansioso para conversar com o Chico. O Nini tá dizendo aqui, eu acho que é interessante, que o registro é um belo capítulo da história recente do teatro de bonecos do Brasil. Também acho, Nini. Marquinhos, boa noite, Marquinhos. Cristiano, que vai estar amanhã com a live aí. Bota aí, Cristiano, digita aí o horário da sua... olha o olho do menino, amanhã, se eu não me engano, às 17 horas. Lá no Instagram dos Brincoletos. Eles vão estar com o ao vivo deles aí. Pera aí, deixa eu fazer o convite à professora, que já retornou. Pronto. Pronto. Pronto, deu certo. Professor, deixa eu colocar aqui uma coisa. Aqui no Ceará, a gente conhece a maioria dos brincantes do mamulengo, do Cassimiro Coco, né? Mas eu tive numa região aqui do Ceará, que é Beberibe, numa localidade chamada Serra do Félix, e encontrei um brincante que
que até então não era conhecido por todos, porque ele só brincava lá. Ele nunca saiu dessa região. E ele faleceu ano passado, né? Que era o Quinquim dos Bonecos. Lá ele era conhecido como Quinquim dos Bonecos. E eu não consegui fazer o registro dos bonecos dele, porque realmente ele tinha... Eu acho que ele tinha entrado numa depressão profunda, porque não era reconhecido como brincante, nem pela própria região. E eu consegui dele essas duas cabeças de boneco que ele fez. Oh. Essas duas aqui. Quinquim. Né? Que para mim são relíquias, são coisas maravilhosas, né? E eu fiquei pensando se isso não aconteceria em outros lugares, né? De brincantes que a gente não tem registro deles. Eu acho que quando a senhora coloca que essa pesquisa ela tem que continuar, e eu acho que é importantíssimo que ela continue. E o Nino estava colocando aqui, da pouco aqui, que estava dizendo que... Deixa eu resgatar aqui, foi que ele... Pronto. O registro é um belo capítulo da história recente do teatro de bonecos do Brasil. Isso. E diz mais. Parabéns, professora Isabela. Parabéns a todos envolvidos, principalmente os mestres. Isso, eu acho que olha, é uma experiência, de fato, é uma experiência maravilhosa, porque eu tenho certeza que tem ainda gente que a gente ainda não encontrou, sabe? Que você vai para o interior, você vai achar um ou outro, alguém, ou pelo menos que já brincou ali. Por exemplo, isso que você chegou a conhecê-lo, né? Cheguei a conhecer ele já no final da vida dele, com a malinha dele, com os bonequinhos que ele produzia, esses bonequinhos. Você chegou... Oi. Você chegou a ver alguma brincadeira dele? Eu cheguei a reunir a população lá e armei a minha tenda para ele, porque ele já tinha parado de brincar, muito triste, e tentei fazer com que ele retomasse a brincadeira ali, que ele retomasse, e tentar falar para a comunidade a importância que ele tinha, né, como brincante. Então, eu ainda cheguei a ver um pouco da brincadeira dele. Eu acho que é importante o registro também, né? Porque você viu, então escrever sobre ele, deixar isso para os próximos, sabe? Deixar registrado, porque são marcas que essas coisas, claro, elas vão estar de alguma forma, se ele passou para alguém, isso vai para frente, né? Está sempre indo para frente. Mas muitas vezes, quando se vai, a gente perde os nomes, perde os detalhes. E isso... Eu fiz um pequeno registro da família, dos amigos mais próximos e da comunidade onde ele viveu, que é Serra do Félix, aqui em Beberibe. E me contaram que ele fazia novelas. Era capítulo toda noite. Toda noite tinha um capítulo. Ele fazia os bonecos. Ele começava uma história, as pessoas no outro dia iam novamente assistir, porque era o segundo capítulo, o terceiro capítulo, o quarto. Ele fazia novelas. Que genial, gente. Você sabe que na Itália, na Sicília, ali, a ópera dei Pupi, que é uma tradição também que remonta lá desde sei lá de quando, século XVII, por aí, e também era assim, eles contam as histórias, né, dos cavaleiros, de Carlos Magno, e era isso também, iam contando por noite, exatamente para poder manter o público, né, e conseguir também uma subsistência. São formas muito interessantes, né, de você ter a subsistência. Eu vi claramente, por exemplo, as brincadeiras nos sítios que eu tive a oportunidade de ver, e depois, inclusive, fiz um projeto junto com o Mestre da Divina, chamado o Mamulengo Completo do Mestre da Divina, porque o mestre, assim, ali na Zona da Mata, são passagens, são cenas, né? Cada personagem tem uma história. Então,
eles vão montando o espetáculo deles, misturando essa cena. Então tem Praxédio, Caroca e Catirina, cena dos violeiros, cena dos cachaceiros, as quitérias. São cenas independentes que eles organizam e sequenciam para dar o espetáculo, né? Então, interessante, viu, professora? É que tem um registro lá que as pessoas esperavam chegar a outra noite, a próxima noite, porque queriam saber quem tinha matado o boneco tal. Tinha uma estrutura dramática, uma trama. Ele fazia algo que era um boneco foi assassinado. Eu acho que ele seguia essa linha das novelas mesmo, né? Então, quem matou? Quem foi? Foi o boneco tal, foi outro boneco. E a população toda esperava a próxima noite para ver o próximo capítulo, para saber quem foi que tinha matado outro boneco, algo desse tipo. Muito interessante isso. Isso aí é o que eu digo, é uma coisa que vale a pena, sabe, se debruçar um tempo para escrever sobre isso. Por isso que é tão importante também você ter os mestrados, as especializações, porque a pessoa, de repente, tem um tempo para fazer isso, né? Tem um tempo. Agora mesmo, a Bárbara, que está aqui, que inclusive foi quem me ajudou, a Bárbara foi minha orientanda no mestrado e agora no doutorado. No mestrado, ela fez um levantamento sobre as brincantes de Glória de Goitá. Então, um trabalho importantíssimo, né, de ver o que muda o fato. O Chico falou aí das brincantes, né, voltando um pouco àquela temática. A brincadeira das mulheres é diferente da dos homens? De que maneira? Como é que é? O fato de você ter as mulheres agora protagonizando, porque por mais que as mulheres sempre tiveram presentes, né, na confecção de bonecos, nas costuras das roupas, e muitas vezes até nas cantorias, mas e aqui eu tenho que fazer até uma correção, porque a Dadi é a única que está presente, mas tinha também a Marlene, companheira do João Galego, lá da zona da Mata de Pernambuco. A Marlene maravilhosa, ela brincava junto com o marido. Infelizmente ela teve um derrame, né, que tirou ela toda a possibilidade de fazer, depois já veio a falecer, mas a Marlene eu tive a oportunidade de ver, ela era fantástica, uma das poucas que eu vi que realmente brincava, além de costurar e de fazer os bonecos, ela brincava, ela manipulava, ela sabia as loas, as músicas, ela interagia. Muitas vezes as mulheres fazem isso, elas estão lá atrás, né, elas manipulam os bonecos, fazem uma voz ou outra, mas elas estão sempre em segundo plano. Então, quando elas passam a protagonizar, o que muda, né? O que essas mulheres estão falando? Isso é muito interessante, né? Então, é isso que você descobriu com esse mestre, como é o nome dele? Quinquim. Quinquim. Mestre Quinquim. Então, eu acho que igual o Quinquim igual a gente no processo de registro, depois que nós fizemos, quando nós fomos fazer o encontro lá em Pernambuco, apareceu o mestre Calu com um mamulengo incrível, diferente do mamulengo ali mais perto de Recife, porque o Calu é mais do interior. O mamulengo todo seguido com rabeca, inclusive com uma sonoridade muito próxima a uma tradição lá de Portugal, que são os bonecos Santaleixo. Então, outro tipo, né? Então, se a gente vai aprofundando essas pesquisas, elas vão nos revelando coisas muito surpreendentes e maravilhosas, né? Por isso que eu acho que os próprios brincantes têm que ser pesquisadores também, e são, né? Eu ia dizer aqui do mestre Salustiano, né? Que brincava também boneco, né? Um grande rabequeiro, o mestre Salustiano, que brincava boneco. Eu até convidei o filho dele para estar aqui para falar um pouco dessa relação que o mestre Salustiano tinha com o boneco, né? Uhum. O Maciel Salu vai estar aqui com a gente, e eu convidei para ele falar dessa relação
do Rabequeiro, do grande mestre Salustiano Rabequeiro, com o Mamulengo. E o mestre Salu também ele tinha o cavalo marinho, né? Eu assisti, eu conheci ele lá. Eu fui ver a brincadeira, ele já não brincava mais o mamulengo, ele estava só mesmo com o cavalo marinho. Mas, assim, o mamulengo ali da região, da Zona da Mata de Pernambuco e também de outros lugares, ele reúne muitas dessas várias expressões, né, populares. Então, você tem, assim, a presença, né, do cavalo marinho no mamulengo, você tem a presença do palhaço no mamulengo, você tem até... O Zé Divina fala de umas cenas que tinha antigamente, que era a cena da ciranda. Você tem o maracatu de Simão, que é uma coisa assim, que ele diz que deixou de fazer. Eu estava até falando daquele projeto que nós fizemos, né? Foi o Miriam Muniz que nós conseguimos. Eu fiz o projeto para ele poder montar todas as cenas que ele tinha parado de fazer, né? Por uma série de motivos. Ele sempre falava muito dessa questão financeira, que ele tinha perdido os bonecos, que ele tinha vendido, que hoje em dia ele não tinha mais como adquirir os bonecos, que algumas cenas ele precisava de mais gente para brincar e ele não tinha recurso. Então, eu fiz esse projeto, nós conseguimos esse recurso, e ele montou mais 7 passagens que ele não brincava mais. Dentre elas, o Maracatu de Simão, que é incrível, porque é uma passagem, é uma cena do mamulengo que o Simão é o dono de um maracatu. Então, os bonecos sobem e dançam. Praticamente é uma cena de dança. Só que tem um detalhe, a orquestra, né, o grupo lá que acompanha, vai todo para dentro da tolda. Então, são 8 pessoas dentro da tolda, tocando maracatu com os instrumentos, os bonecos dançando, aquela coisa. E foi interessante porque depois, o mestre Zé Divina, quando ele montou essa cena, ele pediu a Edjane, da Associação de Artesãos lá de Glória de Goitá, para fazer os caboclos de lança para ele, os bonecos, né? E ela fez os bonecos, caboclo de lança, fez as baianas, ela montou mesmo um grupo de maracatu com bonecos. E depois disso, a Edjane continua fazendo os caboclos de lança, que é uma coisa que veio a partir dessa retomada que o mestre Adivina fez da cena, né, dessa cena, Maracatu de Simão. Então, acho que é isso. Quando a gente traz essas memórias de longa duração de volta, isso realimenta a cena, realimenta o presente, né? Então, eu acho que são coisas interessantes. Agora, o mais interessante, porque aí ele montou a do pastoril, que também tem a cena do pastoril no Mamulengo, ele tinha essa cena, com o palhaço, né, que era um palhaço um palhaço muito sacana, muito, muito, vamos dizer assim, que hoje não poderia nem ser apresentado para criança, um palhaço muito safado. E foi interessante, porque um ano depois, quando eu voltei lá para encontrá-lo, porque ele ficou com todos esses bonecos para continuar apresentando, né? Das 7 cenas, só 2 permaneceram no mamulengo dele. O resto ele desistiu. Ele falou, o público não gosta, o pessoal não quer saber. Então é isso também, né? Porque as coisas elas vão mudando, porque o público muda. Tradição ela não é fixa, ela só se mantém a partir da comunicação que ela tem com o presente. Né? Essa ideia fixa lá do tempo, que tem que reproduzir aquilo, não. Não é ideia de reprodução, é ideia de alimento. A gente pode se alimentar daquelas coisas que foram feitas, mas nós estamos sempre ressignificando elas, né? Estamos sempre transformando. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Vou tentar aqui resgatar alguma coisa que o povo comentou. Bem, estão falando da musicalidade no teatro de bonecos, a Isabel Vasconcelos, está dizendo que as cenas eram sensacionais, né?
Bem, A música, ela tem um papel fundamental. Isso, inclusive, é um aspecto de salvaguarda que a gente levantou bastante, porque muitos brincantes não deixaram de ter recurso para pagar músicos. Aí começaram a usar o som mecânico. Nada contra o som mecânico. De novo, eu vou voltar àquilo. Não é que a música, porque antes era feita assim, nós temos que fazer assim. Mas a música ao vivo, ela traz uma qualidade de jogo e de brincadeira que a música mecânica não dá, né? Porque os músicos também brincam, né? Verdade. Olha, professora, agora aparecem algumas perguntas aqui, Pois não. certo? A Catarina Calungueira gostaria de saber quais são as principais mudanças que você observa na brincadeira feita por mulheres. Olha, assim, para mim é difícil falar, assim, mas porque não é que eu tenha tido um contato tão grande, né? Mas assim, Uhum. com essas brincantes, eu acho que até Bárbara poderia até responder mais, porque ela teve mais contato do que eu. Mas o que eu vi da Dadi, por exemplo, a Dadi, ela tem uma coisa muito ligada também com o pastoril, com a religião. Ela tinha uns bonecos que eram anjos do pastoril. Tem essa questão, estou falando lá da Dadi, mais da tradição, né, da velha geração. Das novas das gerações, o que eu pude ver, a partir até dessa pesquisa da Bárbara, falando principalmente da Cida ali, é a inserção de algumas questões relativas à vida das mulheres. Por exemplo, a Cida, ela tem uma cena que é sobre a violência contra a mulher. Então, ela chega a falar da Lei Maria da Penha, que é uma cena interessantíssima, a partir de uma piada, que é uma piada misógina, machista, ela levanta a questão sobre a violência contra a mulher, né? Cida Lopes Cida esteve Lopes. aqui com a gente e ela falou disso. Então, eu acho que esse é um aspecto. A gente aqui em Brasília, né, nós montamos um espetáculo, a Keise Ribeiro, que foi a coordenadora da pesquisa aqui em Brasília, também foi minha orientanda no mestrado. Um grupo, nós de mulheres, a gente montou uma Mamulengo, que a heroína é uma mulher, Marieta. Não é o Benedito, não é o Simão, é a Marieta. E a Marieta, assim, ela é uma protagonista que ela enfrenta várias questões. É um espetáculo infantil, a gente fez para criança, mas nós quisemos enfatizar esse protagonismo feminino, sem cair numa coisa, digamos, panfletária ou uma coisa... Mas, assim, no próprio jogo, né? A Marieta, ela protagoniza a história, ela enfrenta... Ela entende o que os caboclinhos estão dizendo a ela enfrenta a cobra, em vez de ser com a espada ou com o porrete do Benedito, né? Assim como o Benedito do Chico, que pega uma flor e segura a boca da cobra, que é genial, a Marieta, ela enfeitiça a cobra. Então, em vez de matar a cobra, ela enfeitiça e a cobra passa a fazer o que ela decide. Então, vamos embora, volta para a vereda, vai para lá e sai daqui. Então, assim, da minha vivência, do que eu vejo a gente, porque, claro, a brincadeira espelha também a nossa vida, né? O que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente percebe de outros. Então, isso acaba sendo trazido, essas questões das mulheres, né? Eu estava procurando aqui a minha rabeca, porque assim, eu sou apaixonado pela rabeca também, tanto pelo o boneco, mas a rabeca também é uma segunda paixão que eu tenho, mas eu acho que que maravilha! Você tem que conhecer, então, a brincadeira do Mestre Calu. O Calu, o neto dele, o Antônio, inclusive, fez uma pesquisa sobre o avô, ele tem uma coisa escrita, a gente tem algumas filmagens do Calu,
E ele é todo com rabeca, né? O acompanhamento do mamulengo dele. Porque aquilo que a Isabel falou aqui da música, né? A música no teatro de bonecos popular, ela tem uma importância imensa, né? Ela, assim, a música, por exemplo, ali na Zona da Mata, os bonecos têm seus baianos. Você, antes do boneco entrar em cena, toca o baiano do boneco, o público já sabe qual é a cena que vai começar pela música, né? Então, o boneco, os principais, eles têm sua música. A música, ela serve para intermediar uma cena da outra, né? Ela também fala, ela é um texto, né? Ela também é um texto junto, e ela tem uma importância fundamental. Eu acho que isso é outro campo de pesquisa que seria maravilhoso ser feito, que é a música no mamulengo, né? Bom, a Bárbara está dizendo aqui que Cida e o Mamulengo Alegria procura resignar, eu acho que é isso. Ressignificar? Perdão, né? A brincadeira. Isso Cida tem essa passagem, né? Edjane e o Mamulengo Nova Geração também tem algumas cenas, acho que é isso que ela colocou, né? Catarina está dizendo como você enxerga esse protagonismo feminino e os aspectos tradicionais. Professora Maria das Graças Cavalcante acredita que as mulheres na brincadeira precisam levantar essa bandeira. No João Redondo, os mestres deixaram de levar os músicos para não ter mais pessoas para dividir cachê. Exatamente, essa é uma questão que foi bastante levantada. Olha, é muito interessante assim, porque a gente tem que falar, né? O teatro de bonecos popular, assim como outras expressões da cultura popular, muitas vezes são bastante machistas. É um universo, né, que tem característica, por isso que muitas vezes é um teatro, tem gente que fala, é um teatro revolucionário. Ele pode ter aspectos relativos, por exemplo, o fato do Benedito, né, que é um vaqueiro, então ele é um trabalhador, ele é negro, ele ganha, então é claro que aí a gente vê aspectos de superação da própria vida. Mas tem outros aspectos que são muito conservadores. Não dá para romantizar e dizer, então, no aspecto das mulheres, você tem muitas vezes uma visão reducionista do papel da mulher, que de alguma forma espelha aquele universo ali, né, onde as mulheres não tinham muitas vozes, né, elas não tinham muito quereres, elas não tinham um protagonismo. Quando elas tinham, elas eram massacradas, elas eram... Então, é claro, o teatro de bonecos também reflete isso. E como isso está mudando na sociedade, o teatro de bonecos também vai mudar, né? Então, assim, eu vejo que essas questões, elas acompanham o tempo, né? Achei um texto, tá na revista Mamulengo, que não diz quem é esse texto, e é muito interessante, que eu até abordo isso no meu mestrado, quando eu vou falar um pouco do papel das mulheres no Mamulengo. Você tem, por exemplo, você pode categorizar alguma... a filha solteira, então a filha do coronel, que a função dela é praticamente casar, né? Aí quando o Benedito quer casar com ela, são muitas vezes motivos de briga, né? Porque ele quer namorar a filha do coronel e tal. Tem a mãe, né? A Quitéria, que de alguma forma ela está ali também um pouco fazendo um papel de resguardo tanto da virgindade da filha, mas ao mesmo tempo também dando suas escapulidas. E tem as velhas, né? Muitas vezes as velhas são assim, muito ligadas também, ridicularizadas, porque elas querem continuar tendo uma vida sexual e tal, e muitas vezes são ridicularizadas. É claro, eu estou falando de uma abordagem, né? Isso eu vi em vários textos e várias apresentações, né? Agora, no meio disso tudo, eu achei um texto, chama Nem Solteira, Nem Casada, Nem Viúva, que eu achei impressionante.
que é o cara chega, encontra a Rosinha no baile e fala para ela: eu quero dançar com você. Afinal, você é o quê? Você é casada? Não. Você é solteira? Não. Você é viúva? Então, não. Você é o quê? Eu sou mulher. Como assim você é mulher? Você não é solteira, nem casada, nem viúva? Eu sou mulher. Então eu falei, cara, olha esse texto. Por que que nós, mulheres, somos algo relativo ao homem? Então nós somos casada, solteira. Não, eu sou mulher. E eu achei incrível. Tanto é que agora eu e meu companheiro, que temos um grupo, né, o Traposteiros Teatro, nós fizemos um jogo, uma brincadeira, que foi a vinda do Sancho Panza e Dom Quixote. Eles atravessam, né, um lago imaginário lá da Espanha, só que no fundo eles estão atravessando o Oceano Atlântico e chegam em pleno Carnaval do Recife, e quando eles chegam aqui, eles entram no Mamulengo. Então eles são presos pelo Cabo 70 e o PINHA como imigrantes ilegais, porque eles chegaram num barco à deriva, sem documentos, e aí eles foram levados para a fazenda do Mané Pacaru para trabalhar como empregados escravizados. Enfim, acontece uma série de coisas. E aí, numa das cenas, essa cena do nem solteira, nem casada, nem viúva. Dom Quixote encontra o Mestre Gnu fazendo essa brincadeira. E aí, no final, quando ela fala, eu sou mulher, e o cara que está com ela na festa começa a bater nela, o Dom Quixote fica puto da vida e derruba tudo, que é uma cena que tem no Dom Quixote original. Né? Ele encontra o maestro Pedro, representando lá a luta entre mouros e cristãos, e ele querendo defender os cristãos, ele derruba todo o teatrinho, porque ele acha que aquilo é real. E o Dom Quixote faz a mesma coisa, porque ele não quer ver a mulher sendo violentada. Né? Então, assim, a gente traz para a cena essas questões. Né? São questões que estão aí, que a gente tem que trazer, a gente tem que discutir, porque nós somos o que fazemos, né? Bem, aqui olha, a professora Fabiana Lazari. Oi, Fabi, que prazer. Fabi vai me substituir na UNB, graças a Deus. Ela está dizendo o seguinte: professora, fale um pouco da questão do teatro popular tradicional e o teatro popular contemporâneo. Opa! Bom, o teatro popular contemporâneo, ele é tudo, né? É tudo que eu acho que a gente tem um campo enorme, tem grupos do Brasil inteiro. Quando a gente fala da tradição, aí você tem que fazer uma delimitação. Tradição de onde? Porque, por exemplo, se a gente fala sobre o Nordeste, aí a gente vai ver o que aspectos tem ali que são diferentes de outros lugares, né? Então, por exemplo, como eu falei no início, por mais que sejam tradições parecidas, elas também têm suas especificações. Mas ela tem qual é a linha? O que a gente poderia dizer? Isso aqui está presente em todas as tradições do Nordeste. Todos os bonecos são manipulados de baixo para cima. Então, a gente não tem até hoje. Pode ser até que tem. No início, você tem, né, o ventríloco, como parte do espetáculo. Mas, assim, nas tradições do Nordeste, todos os bonecos são manipulados de baixo para cima. Né? Você pode, a partir daí, ter novas inserções. Mas, até agora, João Redondo, Cassimiro, Coco, Babau, Calunga, Mamulengo, todos o bonequeira está embaixo com os bonecos em cima. Luva, fio, marote, o que for, mas o boneco está embaixo. Segunda coisa que a gente tem, o texto, ele não é um texto fechado, ele é um texto aberto, ele tem uma estrutura,
Tem umas que são mais elaboradas, eu vi coisas, por exemplo, Passagem do Mestre Zé Divina, que é impressionante a quantidade de versos que ele sabe de cabeça, que esses bonecos falam e respondem de forma versificada, que tem a ver com o quê? Com os repentes, tem a ver com essa estrutura de poesia oral lá do Nordeste, né? E está presente no dele. Mas é um texto aberto, o público participa, quanto mais o público participa, melhor é a brincadeira daquele bonequeiro. Porque se o público não está participando, isso é um sinal que o bonequeiro não é bom, dentro daquela concepção. Diferente de uma tradição popular, que o grupo vai, apresenta início, meio e fim, e o público assiste. Não estou dizendo que uma é melhor e outra é pior, não tem hierarquização, mas são diferentes. Eu assisti assim, alguns espetáculos lá do Zé Lopes, no sítio, que o público dava comida para os bonecos. Tinha um lá que chegava a dar comida para o boneco. Quando subia as quitérias, que são as lindas, né, as bonecas de dança, que elas rodam, e aí aparecem as calcinhas, elas têm as pernas super torneadas, porque são aqueles marotes do... Pena que a minha quitéria está lá embaixo, não ia até trazer para cá, mas... essas bonecas, assim, os homens já às 11 horas da noite já tinham bebido muito, estava no sítio, né? A brincadeira estava rolando desde as 8 da noite, todo mundo tomando uma pinguinha e vendo a brincadeira. Quando as quitérias começam a rodar e aparecer a calcinha, teve um homem que ficou louco com a boneca, ficou louco, e começou a interagir com a boneca. Ô, gostosa, vamos comigo, eu vou te levar hoje, não sei o quê. Então, um jogo e que o bonequeiro deu corda. Que aí chegou uma hora, ele chegou a dizer, porque tinham 4 quitérias no palco dançando. Ele chegou a pedir pro bonequeiro, falou, tira as outras, só deixa essa, eu só quero que você... Eu dou R$1 na época, isso em 2003, real ainda era algum valor. Eu dou R$1 para você deixar só essa dançando. Então, esse tipo de coisa, e o mestre fez, porque era uma maneira dele conseguir também mais um recurso, né? Ele tirou as outras, e aí que ela dançava, eu fiquei impressionada de ver assim, a relação do público com os bonecos, tanto de admiração quanto de rejeição. Eu vi uma cena também que o Zé Lopes resolveu misturar 2 bonecos, 2 personagens. Ele misturou um político com um pai de santo, que chega, ele tira... No dia, ele resolveu improvisar e misturar isso. Teve um senhor que levantou e começou a gritar que ele não era assim, que ele estava fazendo errado, que essa cena... Então, assim, o público também ele é conservador no sentido de... Tem hora que ele rejeita, né? E claro, eu estou falando de um público que conhece muito, que viu aquilo muitas vezes, né? Então, essa também é uma outra característica, que é um texto aberto, que ele se constrói no jogo com o público, não é? Não é tanto o enredo que importa, não é uma história que... Ela tem cenas que tem história com início, meio e fim, a maioria, muitos têm, mas isso não é o importante. Não é o centro do jogo do teatro de bonecos popular. Então, acho que essa é uma outra diferença, não é? E você vê um grupo lá de São Paulo que trabalha, que monta uma história, monta uma Maria Clara Machado. É popular? É popular, ele está dentro de uma... Né? Ele não é erudito no sentido, ele está ali, ele tem conexões, né, com uma memória, com algo que já está sendo feito há algum tempo, mas ele tem outra estrutura. Quando a gente fala das tradições, e aí a gente brinca, né, entre tradição e popular, né? A tradição do Nordeste, das brincadeiras, ela tem essa característica. E outros são esses personagens tipo, que estão em todas as apresentações. Então, você está lá, você tem o Benedito, o coronel, você tem o padre, o diabo,
Claro, outros podem estar sendo incorporados, né? Mas você tem esses personagens tipo que representam tipologias universais. Então, você tem o trabalhador, o vaqueiro, né? Você tem ali o dono, o coronel, que também está relacionado com os coronéis, com aquele contexto, né? Enfim. Quando a senhora fala isso, eu me recordo aqui das minhas referências que eu tenho aqui do Babi Guedes. Não sei se a senhora conheceu o Babi. Sim, o Babi, ele foi, nós temos vários registros do Babi, encontrando, ele participou dos encontros lá, foi uma das últimas brincadeiras do Babi, foi lá em Fortaleza, infelizmente. Pois é, Babi tinha esse dom, qual a palavra que eu uso? Ele falava muito das questões sociais com os bonecos, né? Quando você fala do coronel, o capataz, o empregado, essa relação, ele usava muito bem isso na brincadeira dele. E para mim é uma referência, Babi. Com certeza. É muito claro isso, né? Em muitos bonequeiros. O Chico, por exemplo, o Chico Simões, né? O capitão dele é muito interessante. Ele chega na escola, ele vai apresentar para as crianças, e ele fala: isso aqui tudo é meu, essa escola é minha, vocês podem ir embora. Cambada de macaco mal lavado, vai embora. E as crianças, não, tem aquela. Já de cara ele cria uma relação. Quem é esse cara? Esse cara é o que acha que é dono de tudo, né? Porque ele tem dinheiro, ele acha que ele pode dominar todo mundo, ele não tem respeito. Então você já cria ali, você já mostra o tipo, que é o protótipo, quem é aquele personagem. E que está presente em muitas, por isso que a gente fala que é uma tradição. Porque está presente, por exemplo, na comédia dell'arte. Você tem ali o avarento, você tem, né, o capitão Matamoros, você tem o velho dono, que é o pai que quer casar com a menina novinha. Você tem os empregados que estão sempre querendo trapacear os patrões. Então você vê estruturas que se repetem, não é? Elas se repetem. E, assim, é claro, a gente pode... provavelmente tem influência, sim. O Brasil foi colonizado, né, por europeus, isso deve ter vindo para cá também, mas também tem uma coisa que é o reflexo da própria vida. Porque você vai encontrar isso também nos bonecos de luva na China. Porque essas estruturas se repetem na sociedade. Tem sempre alguém querendo ser dono do outro, né? Que dita as normas porque é o dono do capital, né? Ele está aí, a gente está vivendo isso aqui no Brasil agora mais do que nunca, né? Nessa situação terrível. É verdade. Professora, eu vou tentar começar a encerrar aqui nosso bate-papo de hoje, porque, por mim, a gente ficava aqui até amanhã. Que é um assunto que quem está aqui, quando terminou aqui o primeiro momento do nosso ao vivo, aí o Instagram me mostra realmente quantas pessoas tinham nos ouvindo. Nós tínhamos 64 pessoas hoje aqui ouvindo o nosso papo, né, e participando. Eu queria agradecer essas pessoas, porque, né, elas participam mesmo, elas perguntam, elas comentam, elas fazem elogios, né? Então, é maravilhoso. A riqueza que tem, o trabalho que foi desenvolvido para o registro, né, da nossa cultura é impressionante. Eu fico... E eu acho que a gente tem que escrever mais livros sobre isso, porque às vezes falta material para a gente ter como estudo, né? Eu tenho tentado trazer algumas coisas, eu ganho alguns livros, eu ganhei esse aqui, acho que do Fernando Augusto. Ah, sim, você até me mandou para mim. Ele esse é do que faleceu também, né? Lá do Rio Grande do Norte. Chico Daniel. Não, eu sei, mas quem escreveu foi... Sim.
Delfilo Gurgel. Delfilo Gurgel. Exato. Eu estudei ele também. Isso aí, tem... Eu tenho esse aqui, que é da cena pernambucana, que tem um trecho falando só do Mamulengo Sorriso. Uhum. Aí tem esse aqui, que eu... Esse aqui eu nem sei de onde... Tem um agora do Jadiel também, sobre o Gilberto Calungueiro. Pois é, do Jadiel, que teve aqui também com a gente. Isso. Né? E tem, olha, a revista Mamulengo, ela está toda digitalizada, que foi um trabalho maravilhoso feito pelo Nini, pela Fabi Lazari, um trabalho incrível. Ali você tem acesso a muitas cenas, a muito repertório que foi registrado nas décadas de 70 e 80, né? Só para fazer uma correção aqui, o registro, o pedido foi em 2004, tá? Eu falei que era final dos anos 90, mas não. Foi em 2004, só que eu lembrei disso agora, que naquele intervalo eu fui dar uma olhada nas datas. Pois é, as meninas tinham até colocado 2004, mas aí eu deixei. Não. Exato. Só para deixar registrado aqui. Pronto. Professora, esse nosso bate-papo, quando terminar aqui, eu vou jogar lá no canal, no YouTube, para as pessoas terem acesso, que quiserem assistir depois, né? Para ficar lá, para todo mundo ter acesso. Eu queria agradecer a senhora, eu chamo assim, né? Senhora, queria agradecer por esse momento de grande conhecimento. Eu acredito que mais do que um bate-papo, mais do que uma entrevista, é uma aula de conhecimento. Então, eu queria agradecer mesmo, assim, por esse momento aqui no nosso ao vivo aqui da TV Mamulengo, do programa Fala Mamulengo, que é diário, né? Toda noite a gente está aqui com um convidado e a gente está aqui esse programa, esse diário, ele tomou uma proporção grande, porque a nossa agenda está fechada até o próximo mês já. Cada noite um convidado. Oh, que bom, olha, meus parabéns, é uma iniciativa maravilhosa. Eu vi alguns, eu estava muito enrolada, porque eu estava escrevendo aqui um texto para o museu em Vancouver. Eles compraram uma coleção grande de bonecos lá da Associação de Glória de Goitá, que vai fazer parte do Museu de Antropologia lá deles, que tem uma parte só de bonecos. E aí eles me convidaram para escrever um texto, então eu não estava conseguindo ver nada, porque eu estava realmente bem concentrada nisso, mas aí agora eu comecei a ver algumas dessas que estão no YouTube, né? Entrei lá, vi o do... Ai, meu Deus, esqueci o nome, estou com problema. Mas o Jadiel, que você recebeu, né? O Wagner também, vi alguns trechos, então assim... Queria dar os parabéns. E eu vou terminar cantando um versinho. Pois tá peraí, deixa eu pegar aqui o meu pife. Vou me acompanhar. Vamos lá. Que é uma cantiga aí, um versinho mesmo que eu aprendi com o Zé Divina. Boa noite, meu povo todo, que a hora chegada está. Boa noite ao dono da casa, a gente desse lugar. Vou cantando e vou farrando para o povo apreciar. Olele, ô bambu, olha a morte atrás de tu. Pegou o tom? Obrigado, professor. Gratidão, eterna gratidão. Eu vou dar boa para as pessoas aqui, só ler as últimas frases aqui que as pessoas colocaram aqui, certo? Para a gente ir se despedindo. Muito prazer em revê-la, Maria das Graças Cavalcante, Fabiana Lazari, grande professora Isabela, Chico Simões, parabéns, bela aula. Isabel Vasconcelos, muito massa, professora Isabela. E deixa eu ver mais, gratidão, as pessoas dando parabéns por esse momento. E pronto, é isso. Muito bom, agradeço a todos, muito bom, com muitas saudades de muita gente, Graça, Fabi, Isabel, Chico, a gente se vê mais, nós somos aqui companheira, aliás,
Chico, eu comecei essa entrada do Mamulengo com Chico, né? Toquei e cantei com Chico durante bons tempos, no Mamulengo Presepada. Então, agradeço a todos também a essa oportunidade, e a você, a Cia dos Tecelões, que lindo nome, gostei demais. Obrigada. Obrigado, professora. Boa noite. Agradecido. E eu vou me despedindo da senhora agora. Tchau. Bem, pessoal, nós tivemos aí com a professora Isabela Brochado, maravilhosa, maravilhosa, uma pessoa gentil, uma pessoa de grande conhecimento, muito bom esse momento aqui na TV Mamulengo, aqui no Cia Tecelões. Eu espero vocês agora na próxima semana, com a próxima rodada de segunda a sábado, com os convidados que aqui vão estar, tá certo? Eu vou divulgando aí nas redes sociais, quem vai vir na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Hoje eu não anotei de cabeça, também não vou lembrar agora. Mas eu vou divulgar, assim que terminar aqui, já divulgo da segunda-feira. Se eu não me engano, vai ser Sandro Roberto e Maria Madeira. Então, se eu não estou enganado, segunda-feira, tá certo? Mas divulgo aqui para vocês, tá bom? Quem vai vir na segunda-feira, tá legal? Eu queria dar boa noite a todos vocês, ao Cristiano, à professora Fabiana, ao Wagner, ao Omar Rocha, certo? Lembrando que amanhã, às 17 horas, não é isso, Cristiano? Dos Brincoleiros. Tem a apresentação dos Brincoleiros. Tem a apresentação. A Maria Madeira está aí, né? Se eu não me engano, é na segunda, não é isso? Quarentena da Maria Cláudia. Se eu não me engano, Maria Madeira, Roberto. É isso? Eu acho que é isso. Eu vou confirmando, tá bom? Mas o Cristiano dos Brincoleiros, amanhã, às 17 horas, eu que agradeço, professora. Professora Fabiana, eu que agradeço a presença de todos. Eu acho que eu estou amando fazer isso, que estou amando as pessoas que estão chegando, que eu estou conhecendo, eu estou amando o conhecimento, eu estou pensando no futuro, a partir disso aqui que eu estou fazendo, pensando de como a gente pode contribuir futuramente, pós-pandemia, a partir de tudo isso. Bem, é isso, exatamente. Então, pronto. Então, pessoal, até segunda com TV Mamulengo, Fala Mamulengo, Seus Tecelões. Boa noite para vocês, um bom final de semana e que a gente se encontra na segunda. Valeu!